O programa a seguir é livre para todos os públicos. Buda costumava dizer que existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais uma Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que tem por objetivo levar a todos o conhecimento da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Queridos amigos, hoje nós temos o prazer e a satisfação de receber a nossa querida Kátia Pontes, que durante tanto tempo esteve à frente desse programa. Kátia, muito obrigada pela presença, pelo seu carinho conosco. Eu que agradeço o convite, esse convite especial de aqui estar nesse programa que continua atendendo aos seus objetivos, não é, Nancy? Com certeza, nós trabalhamos para isso. Exatamente, muito bem. Obrigada. Então, e o tema que a Kátia escolheu para a gente conversar no dia de hoje é a verdade, né, contida no Evangelho de Jesus. Então, Jesus nos diz no Evangelho: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Como é que a gente pode entender essas palavras segundo a doutrina espírita? Jesus nos disse essas palavras, nos deixou essas palavras, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E ele, há mais de 2000 anos, vem nos fazendo o convite para que nós nos conheçamos e conheçamos a verdade. Mas nós não estamos ainda prontos para isso completamente. Temos feito esse esforço, mas nem sempre atingimos. Ele nos convida a conhecermos a nós mesmos quando ele nos diz que façamos ao nosso próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Porque, sendo assim, nós vamos buscar dentro de nós mesmos quem sou eu, o que eu quero que seja feito para mim, e é isso que eu tenho que fazer para o meu próximo. Mas é bastante complicado para o homem, ainda tão limitado, né, Nancy? Nós ainda, criaturas tão imperfeitas, que ainda vivemos muito na ilusão da matéria, fazermos essa viagem e descobrirmos quem somos, porque nem sempre aquilo que nós encontramos como a nossa realidade é algo que nos conforta, que nos agrada. E, por conta disso, preferimos culpar muitas vezes o outro por nossos deslizes. Não fiz isso porque fulano não me auxiliou, isso não deu certo, foi culpa de fulano de tal. Fazemos dessa maneira muitas vezes, não somos verdadeiros, não estamos buscando ainda uma verdade plena, ainda não conseguimos. Você disse uma coisa muito interessante. Essa busca interior, às vezes, nos choca bastante, né? Porque o que nós encontramos, nós sabemos quem somos, não é? Mas a gente esconde como se esconde a sujeira embaixo do tapete, né? São as máscaras que a gente as máscaras, exatamente. Usa, né? Então, essa busca do eu interior, às vezes choca, e não é bem aquilo que a gente gostaria de ser, né? Mas é como você falou, a gente ainda não tem essa capacidade dessa mudança radical. Mas estamos melhorando, Mas né? estamos. Eu acho que é muito importante a gente ter
essa certeza de que nós estamos a caminho. Isso. Nós isso. estamos buscando. Não estamos estagnados, não né? estamos parados, não estamos isso. e nem somos pessoas assim desiludidas, somos Sim, esperançosos. Com certeza. Então, como é que nós podemos trazer esse ensinamento para nossa vida prática, para esse momento que a gente está vivendo agora? Esse ensinamento de conhecer a verdade, primeiramente, é muito importante que a gente se lembre que o momento atual, né, essa realidade que nós estamos vivendo, nós encontramos conflitos sociais espalhados por todo o planeta, não é? Não é aqui ou ali. Uhum. Em todos os lugares nós encontramos. São as dificuldades de tudo que mexem com a dignidade do ser humano. Encontramos a falta da saúde, a falta da habitação, a falta da educação e inúmeras outras coisas que criam e geram esse conflito social, né? E nós aqui no nosso país tivemos esse início de ano muito complicado, difícil. Foi mesmo. Bastante complicado. Tivemos essa situação de Minas, né, de Brumadinho, uma coisa terrível. Depois o Flamengo com os seus jovens ali, passando por aquela situação dificílima para todos, para as famílias, um sofrimento, uma dor sem fim. Um grande jornalista que também se foi, e tudo isso, chuvas, desmoronamentos, foi um início de ano bastante difícil. Mas Kardec, ele tem umas palavras onde ele diz o seguinte, que quando a situação está bastante grave, bastante ruim, e eu vou até ler as palavras dele, é de notar, nos diz Kardec, que em todas as épocas da história, depois das grandes crises, veio uma era de progresso. Por que vem uma era de progresso depois das situações tão difíceis? Porque o homem se mexe para fazer diferente aquilo que não deu certo. Estamos vendo que agora novas leis das barragens surgindo lá no Flamengo, nos clubes em geral também. Não é uma fiscalização mais intensa e por aí vai, né? Contenção de encostas e alarmes, são as autoridades públicas se movimentando, é também o ser humano se movimentando, com seu coração ali mais aberto para o próximo. Então, essas grandes crises, elas realmente trazem um momento de progresso. Depois, infelizmente, espera-se primeiro que as dificuldades venham à tona, né? A crise, para depois haver ali uma tomada de consciência. Mas, quando nós vemos isso, nós vamos pensar: que verdade é essa que Jesus nos falou e que eu posso colocá-la nos dias de hoje? A verdade maior é Deus. Deus é a verdade imutável, única, que independente da nossa vontade, independente de concordarmos ou não, é verdadeiro, não é? E é seguindo as leis divinas, é seguindo a palavra de Deus, que nós vamos também nos abrindo e conhecendo a verdade. Então, nesses momentos de muita crise, nesses momentos tão conturbados atuais, é que as palavras de Jesus devem servir de alento para todos nós. Conhecer a verdade e a verdade nos libertar é buscar nas leis divinas, é buscar nas palavras de Jesus o alento para a nossa libertação. E as respostas, né, que muitas vezes as criaturas, diante de situações como essas que nós vivemos,
às vezes se perguntam, né? Outro dia nós estávamos conversando, nós fizemos um programa, eu e o Sandro, justamente sobre essas catástrofes. Então, nós estávamos conversando sobre isso. Às vezes essas coisas acontecem porque nós precisamos sair da nossa zona de conforto, né? Porque quando as coisas estão bem, ninguém se preocupa com nada. É a necessidade... Vamos tocando, né? Agora, no momento em que alguma coisa abala a estrutura da sociedade em geral, as pessoas tomam decisões e nós vemos o lado bom disso, que é a fraternidade, como ela se multiplica no momento desse, né? Como as pessoas se sensibilizam. Nós, o povo brasileiro em geral, é muito sensível à dor alheia, né? Mas diante de uma catástrofe que você vê como as pessoas se movimentam, se articulam para ajudar de alguma forma. Isso é um lado bom. Quer dizer, a gente sabe que não está sozinho, né? Mesmo numa dor tão grande como essa, você sabe que não está sozinho. Né? E isso é muito importante, né? Nós tivemos exemplo aqui na nossa cidade. Pois é. E de todo lado chegava a ajuda necessária, né? Isso é muito importante. As palavras de Jesus nos mostram a importância da verdade e que ela nos libertará. Fale sobre essa liberdade. Quando nós ouvimos falar em liberdade, nós pensamos em quê? Liberdade de consciência, liberdade política, liberdade religiosa. Vamos pensando nesse tipo de liberdade. Sei. E vamos nos lembrando que todos desejam a liberdade. As crianças querem se libertar ali do domínio dos pais, Sim. não é? Querem logo crescer, passar da adolescência, se tornar adultos para serem livres. Os alunos, a mesma coisa, não é? Acham que a escola é muito ali castradora e querem se libertar. Não temos liberdade, não é? O doente quer se livrar das suas dores, das suas mazelas. Os prisioneiros querem se livrar das grades. Os criminosos querem se livrar da sua consciência, da culpa que os atormenta. Então, falamos em liberdade e a gente vai pensando num sem fim de situações que nos levam a pensar em liberdade. Mas a liberdade que Jesus nos fala, nesse momento, é a liberdade espiritual. É ela que através da verdade, nós alcançaremos e que nos levará a uma transformação. Essa liberdade espiritual já é a transformação. E no Evangelho nós temos inúmeras situações que mostram essa libertação. Nós temos Maria Madalena, por exemplo. Sim, com certeza. Não é? Que tinha aquele comportamento e se livrou quando conheceu a verdade, se livrou do jugo dos obsessores que faziam com que ela permanecesse daquela forma, e ela se transforma e aí abraça uma outra vida, um outro pensamento. Nós temos Zaqueu, que também, por conta do enriquecimento ilícito, vivia atormentado e, quando resolveu se livrar daquilo tudo, não é? Da ganância, da usura que perseguia ele queria cada vez ter mais, também se transforma, ao conhecer a verdade, nas palavras do Mestre Jesus, se transforma em outro homem. Temos exemplos do paralítico, do cego, que permaneciam ali por conta de suas cristalizações mentais, com a sua doença ali estanque, impedindo de andar, de ver, e ao conhecer a verdade das leis divinas, das palavras que Jesus trazia, também mudaram sua forma de pensar e foram por ele ali curados. Mas a maior transformação e a maior prova de libertação é Paulo de Tarso. Sim, com certeza. Não é verdade? Que com aquele comportamento de perseguidor dos cristãos, das ideias do Cristo,
ele na estrada de Damasco tem aquele célebre encontro que muitos já conhecem, né? E se livra totalmente daquelas amarras e passa a ser um novo homem. É a libertação que todos nós queremos conseguir um dia, porque nós ainda estamos bastante presos a uma série de conceitos, não é? A uma série de pensamentos ali que fazem com que a gente, por vezes, se torne um julgador. E Jesus teve também esse momento em que queriam que ele julgasse a mulher adúltera e ele mandou que aqueles que não tivessem pecado atirassem a primeira pedra. Sim. Ninguém atirou. Fizeram essa viagem para dentro de si mesmo, que a gente falou no início da nossa conversa, e se viram como criaturas imperfeitas, ainda bastante cheios de pensamentos e de atitudes que não eram muito diferentes. Eram outras, mas também bastante graves, e não se sentiram em condições de apedrejar aquela mulher. E nós precisamos buscar dentro de nós o tempo todo: quem sou eu? Eu já estou, essa criatura tão liberta, tão plena? Não estou, não sou melhor que ninguém. Não é? Nos sentimos, por vezes, melhores porque temos um pouco, talvez, mais de oportunidades que a vida nos ofereceu, de cultura, disso e daquilo. Não, de forma alguma. Precisamos ter essa certeza de que, aos olhos do Pai, nós somos todos iguais, criados simples e ignorantes, porém, fazendo o nosso esforço, a nossa parte, para alcançarmos a nossa evolução espiritual, que é a nossa libertação. Libertação, com certeza. Não é? Nossa, que explicação bem dada, gostei. No capítulo 4 do Evangelho, nós encontramos a seguinte recomendação: não se acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Qual é o sentido dessa frase? Como é que nós podemos entender isso? Todas as vezes que a gente acende uma candeia, uma lamparina, uma lanterna, um lampião, alguma coisa assim, o objetivo é dissipar a escuridão, não é verdade? Nós acendemos a própria luz da nossa casa para acabar com a escuridão. Porém, se pegarmos essa candeia, se pegarmos essa luz e colocarmos ali, escondidinha, debaixo de um móvel, debaixo da cama, ela não irá, de forma alguma, levar a claridade ao ambiente. Então, Jesus ele se utilizava desses exemplos, dessas explicações tão simples, corriqueiras mesmo, né? Corriqueiras, que fazia com que todos entendessem e absorvessem o seu ensinamento. De que vale nós acendermos uma luz e escondermos essa luz e ela não iluminar nada? De que vale nós já estarmos buscando a verdade, nós já estarmos buscando conhecimento e guardarmos só para nós? De forma alguma estaremos atingindo a razão de ser, de nos melhorarmos e melhorarmos o nosso próximo. E a doutrina espírita tem a frase de que a maior caridade que se faz com a doutrina espírita é a sua divulgação. Sim. Divulgar não só a doutrina, mas os conceitos dessa doutrina, o que essa doutrina nos traz de benéfico, de transformador para nós, que a razão é essa transformação, é não continuarmos sendo aquele homem velho. Eu acho muito interessante. Inicialmente, sem conhecimento, eu não entendia muito isso de deixarmos o homem velho. É aquele que eu fui, é aquele que eu não quero ser mais. Não quero ser mais porque já vi, já percebi
que os valores que eu tinha não eram os valores que me aproximavam do Pai e me transformo numa outra pessoa, num outro ser com muito mais, fazendo muito melhor pelo meu próximo, com muito mais caridade, com muito mais perdão, não é? Então, não guardar a luz, não esconder a luz, seria isso. Nós temos a nossa obrigação de levarmos o que já absorvemos, o que já conhecemos. Levarmos a todo lugar e não nos envergonharmos e nem nos intimidarmos de falar do Cristo, de falar do Evangelho. Eu não vou falar porque vão ficar achando que eu só falo de religião. Eu não vou postar isso porque vão dizer, virou carola, só quer pensar em religião. Não, falar do Cristo nos engrandece, nos eleva, nos faz bem, porque nós estamos o tempo todo sendo amados, orientados e apoiados por Ele. Como não vamos retribuir? Como não vamos divulgar o seu Evangelho? Então, isso é você expandir a luz a todos os lugares onde você vai, sem medo, sem inibição, sem medo de acertar, porque nós sabemos que não temos ainda condições de falar tudo corretamente, mas também sabemos que somos bastante ajudados e que, quando falamos do Cristo, quando falamos das leis de Deus, quando falamos do Evangelho, certamente nós estamos sendo, além de orientados e ajudados, nós estamos falando para irmãos que, assim como nós, querem ouvir essa mensagem. Então, não estarão, de forma alguma, observando se falamos assim ou se deixamos de falar. Vão estar aproveitando aquilo que nós pudermos falar. E nós também devemos ter essa posição com relação aos outros, né? Com certeza. Mesmo porque, Kátia, a partir do momento em que a gente adota a filosofia espírita, né, na nossa vida, na nossa maneira de ser, a gente passa a encarar as situações de uma maneira diferente. Não é? É verdade. A gente tem mais segurança, a gente tem mais confiança em Deus e é bom quando a gente passa isso para as outras pessoas. Muitas pessoas às vezes nos dizem, nossa, como foi bom conversar com você, as suas palavras me ajudaram tanto. Às vezes são coisas simples que nós achamos, mas para aqueles que não conhecem, então essa divulgação, essa luz que a gente leva é uma coisa que a gente traz dentro da gente que nos faz bem. Então, é um exercício de caridade também, né? Porque você está levando uma coisa que você acredita para as outras pessoas. E isso é muito bom. Nós vamos pedir para você um instantezinho só e aos nossos telespectadores também. Vamos fazer uma pausa, mas já voltamos com essa conversa tão gostosa, tão interessante com a nossa irmãzinha Kátia. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030.
compaixão é um ato de elevada compreensão, em que reina a fidelidade consigo mesmo, o autorrespeito, o perdão e a bondade. Amigos da TV Zoom, a nossa conversa de hoje é com Kátia Pontes, que está discorrendo sobre o tema A Verdade. Como disse Jesus no Evangelho, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Kátia, Jesus não revelou toda a verdade enquanto ele esteve entre nós, né? Por que que ele não pôde dizer ou ele deixou para depois isso? Naquele momento, a humanidade não estava, aqueles homens não estavam prontos ainda para perceber certas coisas, né? E Jesus disse que viria o Consolador, né? E esse Consolador é a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, a terceira revelação. E aí a gente lembra um pouquinho a primeira revelação a Moisés, Sim. não é? A segunda revelação de Deus aos homens é Jesus, que trouxe o evangelho do amor, né? Derrotando aquela lei do dente por dente, Isso. olho por olho, com o amor. Isso eu acho uma coisa lindíssima, porque aqueles homens daquela época, aquela humanidade presente naqueles momentos que Jesus aqui esteve, eles já podiam ouvir falar de amor, já não precisavam mais ter leis tão rígidas e duras, já tinham o seu coração transformado e podiam ouvir falar de amor. Mas nem tudo podia ser dito ainda, e o Evangelho, a doutrina espírita trouxe essa terceira revelação, trouxe esse complemento daquilo que não pôde ser dito naquele momento. Outro dia alguém perguntou, e vai ter a quarta revelação? Não sabemos. Nós estamos precisando, né, Nancy? Cuidar da terceira revelação. Sim, com certeza. Sim. Ainda há muita coisa a ser... Muita coisa a ser revelada, não é? Entendida, né? Entendida, não é? Isso que você falou sobre a candeia debaixo do alqueire é uma das coisas, né? Porque às vezes as pessoas não entendem o significado. Então, como Jesus falava por metáforas, né? É verdade. Nem todos podiam entender. E com a doutrina espírita, nós temos entendido o conceito real de tudo aquilo que ele falava de uma forma simples, mas que tinha um sentido muito profundo, né? Muito profundo, e que naquele momento não foi absorvido na sua totalidade, mas que agora já está, né, pouco a pouco, né? Então, essa compreensão, ela é gradativa. Isso. O conhecimento, ele é gradativo. É como a luz, não é? Jesus fala isso, que não pode iluminar repentinamente porque fere os olhos. Não é verdade? E a gente percebe isso, Kátia, não sei se você concorda comigo, mas, por exemplo, nós estudamos o Evangelho, né? Nós fazemos o Evangelho toda semana. Então, lá em casa já faz 40 anos que a gente estuda. E sempre nós encontramos alguma coisa que não tínhamos percebido na leitura anterior, às vezes há 2, 3 anos atrás, porque é o tempo que demora para você estudar o Evangelho todo, né? Então, essa palavra passou despercebida, ou então esse conceito não foi entendido. E é tão importante isso, né? Porque cada vez que você estuda, principalmente os ensinos de Jesus, você encontra nas entrelinhas um significado que até então não tinha chamado a atenção. Tinha chamado a atenção. Isso também tem a ver com as nossas mudanças e a nossa transformação. Isso, com certeza. O nosso crescimento. O nosso entendimento, não é? Exato. Nós vamos aprimorando. Exato, vamos aprimorando. E quando lemos novamente, já observamos de uma outra maneira, com outros olhos. Não é verdade? É verdade. Uma coisa muito importante também
é participar dos grupos de estudo. Como é revelador Sim, ali sim. o conceito ali que o grupo traz. Um fala de uma maneira, o outro dá uma... Interpretação Exato. E você vai conjugando e vai percebendo, falando, nossa, isso eu não tinha percebido, então isso não me chamou a atenção, não é? Então, quem tem interesse em estudar um pouco mais profundamente a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo principalmente, né, que traz ali toda a orientação na visão espírita, busque uma casa espírita, que as Sim. casas estão sempre oferecendo cursos e estudar em grupo É muito bom, não é? É muito bom. Além de criar também... Esse vínculo de amizade, né? Exatamente. É verdade. É uma oportunidade de compreensão muito maior, né? É verdade. Bom, tudo isso nos remete à nossa fé. Nós podemos afirmar que não basta ter fé e guardá-la dentro de si, escondendo-a dos demais. Não é? Então não basta a gente saber tudo isso e acreditar em tudo isso que nós lemos e estudamos e guardar isso para a gente, né, Kátia? A fé, nas nossas preces, a gente deve sempre pedir para que a nossa fé esteja permanentemente acesa e viva, não é? Porque, como falamos que somos pessoas ainda, criaturas ainda tão falíveis, ao menor deslize, a menor dificuldade, a nossa fé estremece. Não é verdade? Ela é vacilante. Né? Vacilante é a palavra ótima para essa situação. E você veja bem, nessas situações que a gente relatou de dificuldades que aconteceram agora nesse início de ano, será que todos permaneceram firmes na sua fé, de que não acontece nada, não cai uma folha sequer de uma árvore sem que Deus esteja no comando? Sim. Nós pensamos logo, por que comigo? Porque Deus a primeira indagação. Primeira indagação. Nos sentimos tão superiores que não poderia ser comigo. Deveria ser com o vizinho. É verdade. E também, onde estava Deus que não viu isso? Eu já escutei essa frase inúmeras vezes de pessoas que eu até considerava bem perseverantes nas suas religiões e suas convicções. Mas é o que a gente está falando, é uma fé que nós temos que estar sempre alimentando através da leitura, através da oração, que é a nossa conexão com Deus, não é? Pedindo que Ele fortaleça a fé em nossos corações, que Ele não permita que ao menor incidente grave que aconteça, ou não grave, né? Algo assim, que percamos a fé. E é nesses momentos que a gente não pode se afastar da nossa religião, seja ela qual for. Se você é católico, vá mais à sua igreja, converse mais com o seu padre. Se é evangélico, vai também buscar o pastor. E se você é espírita, vá à casa espírita. Receba o passe, tome a água fluidificada. Isso tudo nos fortalece nos momentos mais difíceis. Mas, por vezes, nos momentos mais difíceis, a gente pensa, não vou. Não estou bem, entra numa pequena depressão, numa tristeza profunda e não quer sair para ir. Não, nesses momentos é que devemos buscar ali. Porque uma vez eu escutei uma historinha que dizia que você ir à casa espírita ou seu credo, né? Seja qual ele for, é como você ter uma brasa ali na lareira acesa. Se você tira
esse carvãozinho que está vivo, vermelhinho ali, e coloca na janela sozinho, dali a pouco ele apaga. Mas ali em contato com o restante, no braseiro, ele se mantém vivo e aquecido. Somos nós. Quando estamos dentro da casa espírita, que é a nossa realidade, né? Nós estamos ali nos sentindo protegidos, abraçados e buscamos aumentar a nossa fé, ficamos mais confiantes, temos mais esperança. Mas se nos afastamos, não demora muito, nós já estamos vacilantes. Com certeza. Então, Kátia, eu pergunto para você, qual o roteiro que Jesus nos deixou para que nós pudéssemos seguir esses ensinamentos, seguir as suas pegadas? Jesus ele nos colocou uma frase que dizia: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o roteiro. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele quis nos dizer com isso? O que é renunciar a si mesmo? É você pensar mais no seu próximo do que em si. É você deixar um pouco de lado esse egoísmo e essa frase de que o egoísmo é a chaga da humanidade. Ela é verdadeira. Com certeza. Porque tudo isso que acontece é pelo egoísmo, é porque estamos sempre querendo as nossas realizações primeiro, não é? Então, renuncie a si mesmo, pare um pouco de pensar apenas em você. Você não é o centro do universo, os outros estão aqui interagindo com você e têm a mesma importância que você. Tome a sua cruz, assuma os seus problemas, as suas faltas, principalmente, não é? Reconheça as suas falhas e siga as palavras de Jesus. Então, eu acho que se a gente consegue um pouquinho que seja fazer essa orientação, seguir esse roteiro que ele nos dá, nós já estamos progredindo e avançando. Parar de pensar em si é também dar oportunidade a você de ser caridoso, de auxiliar o seu próximo, de ouvir alguém que está precisando falar, ou apenas de estar ao lado de alguém que precisa ali de uma presença física naquele momento, não é? Isso é você sair da sua zona de conforto, que falávamos, e buscar abraçar o outro. Tomar a cruz, cada um é responsável por aquilo que faz. O nosso passado não deve nos atormentar eternamente, mas conhecemos a lei de ação e reação e sabemos que não plantamos bananas e colhemos laranjas. E isso serve como uma orientação segura para o nosso presente, para o momento que vivemos. Eu estou plantando o quê? É o que eu quero colher? Não é? E se transformar, modificar quando não estiver fazendo certo, ter essa humildade de reconhecer que está fazendo errado e voltar atrás. Quantas vezes a gente está vindo numa trajetória, até com amigos, com filhos, com um companheiro, e de repente a gente entende, percebe, faz um reconhecimento da verdade e vê que não está sendo bom, que não estamos sendo justos, honestos e caridosos. Pare e recomece. Não é muito mais importante do que continuarmos num caminho errado. Correndo no mesmo erro. É interrompermos, atrasarmos um pouquinho a viagem, Sim. mas pegarmos um caminho certo. Melhor. Não é verdade? Isso. Então, a doutrina espírita nos fala, através do Evangelho,
que Jesus nos diz o seguinte: muito se pedirá a quem muito recebeu. Não é? E por meio da doutrina espírita, nós temos recebido muito, não é? Muitos esclarecimentos, ampliado a nossa maneira de ser, de agir. Então, eu queria que você definisse isso. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Né? São esses esclarecimentos, são essas oportunidades de transformação que nós recebemos através da doutrina espírita, através do conhecimento da verdade. Tudo isso nos faz mais responsáveis pelo acerto. Você imagina, Nancy, alguém que nunca teve nenhum contato com o Evangelho, nunca ouviu essas palavras mágicas de Jesus que mexem com o nosso íntimo e fazem com que a gente queira ser melhor. Quem nunca teve esse contato e essa oportunidade? Ele pode ser tão responsável por seus erros quanto aquele que está permanentemente estudando, que vem até aqui falar, porque já aprendeu um pouquinho. Com certeza. Não é? Ele não pode ser tão responsabilizado quanto aquele que teve as oportunidades. E as oportunidades da vida também, não é? É como aquele estudante que o pai lhe deu os melhores colégios, as escolas mais caras, e ele não fez nada. E o outro vivia lá, afastado de tudo, e nem sequer tinha colégio. Qual o que tem obrigação de se tornar alguém mais letrado? Certamente é o que teve as oportunidades. Com certeza. Somos nós, com nosso conhecimento pequeno ainda. Não podemos nos sentir grandes. Não podemos. Nós estamos aprendendo e com passos de formiguinha avançando. Mas devemos perseverar, continuar e sempre buscando, na medida do possível, alavancar o nosso próximo. Trazer luz naqueles ambientes e naquelas situações em que a escuridão se faz, não é verdade? E nós poderíamos dizer, então, que o Evangelho está ao alcance de todos? O Evangelho está ao alcance de todos, seja quem for. As palavras de Jesus, elas são de uma simplicidade, e ele, com seus exemplos práticos, seus exemplos bastante simples que ele nos traz, ele chega até o homem mais simples, o homem mais culto, ao pecador e àquele que também já está no caminho do homem de bem. O Evangelho está ao alcance de todos. Nós precisamos ter a vontade dentro de nós, não é? Para buscarmos, não nos acomodarmos. Hoje eu não vou, eu não vou pegar o livro para ler, não vou pegar, não quero, porque estou vendo esse filme. Não. Nós temos que ter o compromisso de que a nossa transformação depende única e exclusivamente de nós. Se queremos nos transformar, precisamos fazer por onde e buscar essa transformação, que está muito mais dentro de nós, com certeza, do que no mundo em geral. No mundo em geral, né? Kátia, que bom conversar com você. Que bom que você me chamou. Olha, vou chamar mais vezes. Muito obrigada. Assunto tão bom, tão agradável. Eu queria que, antes de nós encerrarmos, você desse as suas considerações finais sobre esse estudo que você fez. Esse estudo, eu acho ele de uma importância muito grande para todos nós, porque se conhecendo a verdade nos libertaremos, quem quer continuar um prisioneiro? Pois é. Todos nós queremos ser livres, não é verdade? E gostaria também de aproveitar essa oportunidade
para falar um pouquinho do Laje. Nós também Pois estamos não. lá num trabalho voluntário com aqueles irmãos que lá estão, e esse trabalho é aberto a todo aquele que sentir no seu coração essa vontade de partilhar, de participar, indo ao Laje, levando uma palavra de alento. Todas as quintas, às 3 horas da tarde, nós fazemos um estudo pequeno do Evangelho com os idosos do Laje. Depois é oferecido a aguinha fluidificada, o passe, e estudamos 2 questões do Livro dos Espíritos. E eles se interessam profundamente, gostam muito. Outras religiões também vão em outros dias, Sim. porque a casa é aberta A a todos os credos, e o mais importante é fazermos com que eles sintam dentro daquele coraçãozinho que por vezes já está tão sofrido, né? É. A presença de alguém que está levando uma palavra de amor, de afeto. Que bom. Então estão todos convidados. Muito obrigada. Amigos da TV Zoom, que delícia de conversa tivemos hoje. Essa semana, com certeza, nós temos muito assunto para refletir, para pensar. O que nós temos recebido de bom nessa vida? O que nós podemos doar de tudo aquilo que nós temos recebido? Então, um abraço grande para todos, uma boa semana, que seja de muita paz, de muito trabalho, mas, acima de tudo, de vivência do Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.